Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Suas misericórdias se renovam a cada manhã, são novas a cada dia. Nesse domingo tão maravilhoso, com esse sol, nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos na palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês um salmo, é o Salmo 34, mas antes de nós compartilharmos o Salmo 34, eu quero ler aqui em Mateus, no capítulo 8, no verso 13, uma palavra de Jesus que foi dada ao centurião romano, quando esse centurião ele vai pedir clemência a Deus pelo seu servo que estava doente. E ele diz a Jesus que o servo está doente. Jesus quer ir até a casa do centurião, mas ele não aceita. Então Jesus vai demonstrar, no caso, o seu poder até sobre a distância, né? E é interessante porque ele se admira com a fé daquele centurião, porque o centurião diz assim, ó, se o Senhor disser uma palavra agora aqui, o meu servo vai ser curado lá em casa lá. E Jesus então se admira com a fé deste homem. E ele até afirma para os seus discípulos, seus seguidores, que ele nunca tinha visto em Israel uma fé como aquela. E no verso 13, né, Jesus vai dizer para o centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E diz o texto que naquela mesma hora o servo do centurião que estava na casa dele foi curado. Então, para nós, nesse domingo aqui, nós entendemos essa questão de vai e seja feito conforme a tua fé. Eu sempre digo para nós aqui que o que nós conversamos, o que nós refletimos aqui da palavra, é para aqueles que têm fé, né? Para aqueles que acreditam, aqueles que confiam em Deus. Não adianta a pessoa não acreditar e não confiar, e ela vai ouvir e simplesmente vai ouvir ou vai deixar de lado. Então nós temos aqui o Salmo 34 para dizer para nós que o Senhor é bom, né? Provar e vede que o Senhor é bom, que é um dos versículos aqui desse Salmo. E nós vamos então ler o Salmo e pontuar algumas coisinhas aqui. Eu tenho aqui algumas traduções, a NVI, tenho a RA, a Revista Atualizada, a Nova Versão Internacional, e tenho aqui a questão do hebraico aqui também, no texto hebraico. Esse salmo aqui, segundo alguns, quando Davi estava fugindo de Absalão, de Saul na verdade, e ele vai então fugir, vai para os filisteus ali, e está com Abimeleque, e ele percebe que o pessoal vai querer matar ele também ali, e ele se finge de louco. Bom, mas aí essa estrutura aqui, ninguém na verdade sabe se foi isso. Mas aqui no próprio Salmos, que algumas bíblias são capítulo 33, principalmente nas católicas, a nossa aqui é 34. Nós vamos começar aqui no texto 34, sendo que algumas bíblias vão levar o primeiro versículo como a entrada do título, e nós aqui não temos essa entrada. No hebraico aqui tem a entrada no versículo 1 como o título que nós usamos. Nós começamos a usar, na verdade, como 1, o versículo 2 hebraico. Então diz assim o texto, Salmo 34, bendirei o Senhor o tempo todo, ou seja, eu vou louvar a Senhor, né? Vou bendizer, dizer coisas boas do Senhor a todo tempo. Isso é o início da adoração, do louvor e também da oração, do caso aqui de Davi, fazendo a Yahvé, a Deus, né? Então ele vai dizer, ó, eu vou bendizer o Senhor, vou bendizer a Yahvé em todo o tempo. E em todo o tempo os meus lábios, ou o meu louvor, os meus lábios sempre o louvarão. E no outro texto aqui diz que o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então vou bendizer ao Senhor e vou louvar ao Senhor. E além disso também, aqui diz que a alma dele vai se gloriar no Senhor, né? Então gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e aqueles humildes ouvirão e se alegrarão. Então Davi está fazendo aqui o seu louvor, do versículo 1 ao versículo 3, dizendo que ele vai bendizer ao Senhor, vai louvar ao Senhor, vai glorificar o Senhor, e no caso os humildes também o ouvirão e se alegrarão. E além disso também no verso 3, ele vai engrandecer o Senhor, né? Engrandecei ao Senhor comigo, a todos, a uma lhe exaltemos o nome. Ou seja, proclamem
É um imperativo aqui no caso, né? Proclamem, ele está dizendo para as pessoas para irem com ele, o povo dele no caso, para também exaltar o Senhor. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, e que todos nós juntos exaltemos o seu nome. Então esse louvor do individual do Davi, também clamando e chamando o pessoal para fazer um louvor coletivo a esse Deus, tá? E buscando a face do Senhor, não se esquecendo que ele está numa situação meio difícil ali, que ele poderia ser morto. Depois nós temos aqui do versos 4 ao 7, nós temos aqui essa questão de busca, né? Daquela pessoa que busca a Deus, daquela pessoa que eu falei no começo, de que acredita nesse Deus. Então nós temos Jesus dizendo, olha que a sua fé, né? A fé grande que você tem aí em relação a Ele, você pode exercer essa fé buscando ao Senhor. E nós temos aqui então algumas palavras que eu vou ler aqui na NVI aqui. Ele diz que ele buscou ao Senhor, né? Ele buscou ao Senhor e o Senhor respondeu. E ele colocou diante de Deus todas as suas aflições e suas tribulações e suas angústias e tristezas. E aqui diz que livrou o Senhor de todos os seus temores. Do Davi dizendo, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E ele vai dizer então algo interessante, né? Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Nessa versão aqui, eu gosto aqui de dizer, contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Então aquele que confia, que bota a sua fé, que coloca a sua fé no ser humano, numa pessoa, ele não vai ser, aqui no caso aqui, livre de decepções. Mas aquele que põe a sua expectativa, a sua fé, a sua esperança, aquele que vai clamar ao Senhor, que busca ao Senhor, ele livra essa pessoa, e além de livrar essa pessoa, ele também não traz decepção. E ele continua, este pobre homem clamou, não pobre na situação financeira, mas pobre na certeza de que nós não temos nenhuma força de nós mesmos para suplantar alguns tipos de problema. Então aqui ele diz, o pobre clamou ao Senhor, esse pobre clamou ao Senhor, né? E essa pessoa que não tem condições de mudar a situação, que não tem uma saída, que não tem o que fazer, então ele clama ao Senhor, e o Senhor o ouve. É interessante, né? O Senhor vai ouvir. Esse pobre clamou ao Senhor, esse homem pobre clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. É verdade que nós muitas vezes clamamos ao Senhor e nós desejamos que a nossa situação seja resolvida rapidamente, e não acontece isso. Então há momentos em que algumas pessoas dizem que Deus diz sim, que Deus diz não, e que Deus diz espera um pouco, né? Nos nossos clamores, nas nossas orações. Pode ser que nós tenhamos que passar por um momento difícil para podermos crescer. Mas aqui o salmista está dizendo que se você confiar, mesmo que ele diga sim, que ele diga não, e que ele diga, olha, talvez eu espere um pouco, a certeza de que ele vai dar o melhor para nós. Vai ser o melhor aquilo que ele deseja para nós. E ele então liberta o Davi, no caso, de todas as suas tribulações. E no verso 7, ele vem dizer, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Aqui diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram, né? Essa sentinela, esse anjo que é traduzido aqui, que é errado, na verdade seria o mensageiro de Deus, né? O mensageiro. Esse verso vai falar da segurança que há em Deus, que nos sustenta, que nos cerca, que cerca cada um individualmente, que cerca o povo dele de um modo individual e coletivo. Mas esse versículo não ensina uma doutrina de anjo da guarda, né? De anjo da guarda individual, não tem nada a ver, né? São aqueles que estão a serviço do Senhor para trazer a segurança aos filhos de Deus individualmente e também coletivamente. E ele então vai, sentinela ao redor, né? É um guarda ao redor, protegendo. Eu gosto de orar para que Deus abençoe a minha casa com seus anjos e nos guarde, né, de todas as violências. E aqui então nós temos, a partir do versos 8 ao verso 14, algumas palavras que são imperativas, que trazem uma revelação para nós do que nós devemos fazer em relação a Deus. Então nós temos lá a questão do louvor,
do versículo 1 ao 3 de Davi, e também coletivo. Do 4 ao 7 nós temos aquela pessoa que busca a Deus também individualmente e coletivamente, e os livramentos que Deus vai dando para essa pessoa. E aqui então nós temos essa questão imperativa que Deus vai falar, no caso do verso interessante que nós gostamos aqui, que é o título do Salmo: provai e vede, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Que o Senhor no hebraico diz que é kitov, né? Que ele é bom, kitov. E então aqui no texto da NVI diz: provem e vejam, ou seja, é imperativo, provem, né? E vejam como o Senhor é bom. E essa pessoa que se refugia nele, aqui no verso continua: como é feliz o homem que nele se refugia. Então o homem não vai se refugiar, o ser humano, nem na questão, como um pensamento do salmista aqui, de riquezas, nem a questão de segurança humana, nem na questão de segurança de poder, mas ele vai ser feliz quando ele se refugia no Senhor. Então você prove, né? Provai e vede que o Senhor é bom, que o Senhor é kitov. Você então é um imperativo. E vem um outro imperativo no versículo 9 que diz: temam ao Senhor, né? Vocês que são os seus santos, os seus kadoshim, né? Os sagrados dele, o kadoshá, cada chave aqui. Vocês que são santos, né? Vocês então venham e temam ao Senhor. Mas esse temer ao Senhor não é aquele temer que eu aprendi na igreja antigamente, de que seria um medo, na verdade, né? Olha, não faça isso, porque se Deus então vai te pegar e, nossa, se você então, sei lá, antigamente o pessoal dormia até de terno, porque Jesus podia voltar e ele estaria de pijama, Jesus não levaria ele, né? Então não é esse temor de medo, é um temor de respeito, um temor de gratidão, de alegria, em saber que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, né? Então, vocês temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Às vezes a gente fala assim: mas eu desejo tantas coisas e não consigo, e não tenho, e não aparece. Como é que é isso? Bom, ele está sempre dando o necessário para nós, e nós precisaríamos entender e compreender isso, né? Até o momento em que ele pode também abençoar cada um de uma maneira estupenda e maravilhosa. Mas não temos falta, não temos falta. O versos do Salmo 23 diz, lembra que nós conversamos? O Senhor é meu pastor, não me faltará, né? Ou seja, ele não me faltará, né? Por isso, eu tendo ele, eu me refugiando nele, eu buscando a face dele, né? Eu provando que ele é bom, nada me falta, né? Então eu não preciso mais nada se eu tenho só ele. Então, os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Então, completa o verso aqui de cima, aqui, que não vão passar necessidade nenhuma, né? Um outro imperativo, além do prover, né, o provai, o provém, o temam, seriam: venham meus filhos e ouçam-me, né? E eu lhe ensinarei o temor do Senhor. Então, chegar-se ao Senhor, chegar a Ele por meio nós hoje temos o Espírito Santo, de chegar a Ele para ouvir o que Ele tem para nós. E nós ouvimos a voz de Deus em diversos momentos, né? Essa questão de que falam que tem que ir para a igreja para ouvir a voz de Deus, não, eu não creio só nisso, não. Eu creio que onde você estiver, você pode ouvir a voz de Deus. Lembram no texto de Elias? Elias estava lá todo preocupado lá, pedindo a morte, entristecido, e passa um estrondo, que é um terremoto, e passa uma vendaval e uma coisa estrondosa, né, terrível, e ele vai ouvir a voz de Deus num assovio, num rufar, né, do vento. Por isso que nós temos o Espírito de Deus, ruá, que é o sopro, o hálito, o vento. Então nós queremos coisas muito estupendas e de repente nós devemos ouvir a Deus apenas numa brisa, num momento em que nós podemos ouvir Deus numa pregação, podemos ouvir Deus num cântico, podemos ouvir Deus numa oração, podemos ouvir o Deus no farfalhar de uma árvore, e aí vai, né? Deus falando conosco e nos revelando. Eu lembro da questão de Agostinho, que Agostinho ouviu, né, um texto bíblico,
que é o mesmo texto que Lutero também estudou, que o justo viverá pela fé. Ele ouviu do nada, estava sentado ali, ele ouviu e ali ele vai, e a vida dele se transforma. Então Deus usa coisas diferentes para poder falar para nós sobre o amor dele, como ele quer nos ensinar também. Então nós temos que ir ouvir ao Senhor, né? E do jeito que ele vai falar conosco, e ele vai nos ensinar o temor, né? O respeito a esse Deus, o amor a esse Deus. Aí vem o versículo 12: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? O que tem que fazer então para nós amarmos a vida e termos dias felizes? Aí vai dizer aqui essa questão para nós desse imperativo. Então você guarde. Ixi, aqui é complicado porque a gente não consegue guardar nossa língua do mal, né? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Não seja falso, não pratique o mal, não faça com que a sua língua venha a ferir o outro, não é isso? Para que você alcance aqui ver dias felizes. O que mais? Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. É isso que vai fazer com que você tenha dias felizes, né? Guardar a sua língua, afastar-se do mal, não é isso? E para que você seja aquele adorador de Deus que vai se sentir feliz nos seus dias aqui. E daqui vem nós falamos do antropomorfismo, que nós usamos algumas coisas do ser humano e colocamos em Deus, aquilo que também era feito também com os deuses romanos e os deuses gregos também. E daqui vai dizer então algo para nós, no versículo 15 aqui, de em diante, até pelo menos o 16, né? Os olhos do Senhor, né? Antropomorfismo aqui, os olhos do Senhor como nós, volta-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória dele. Então os olhos, os ouvidos e o rosto do Senhor. No texto bíblico da bênção araônica, diz que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vós, né? A bênção era que Deus resplandeça o rosto sobre vocês. E Deus está atento. No texto de Êxodo, quando Deus fala com Moisés para retirar o povo de Israel, Deus diz que ele estava vendo o sofrimento do povo ali, da opressão, da escravidão, e estava também ouvindo o clamor do povo. Então os olhos do Senhor volta-se para o justo ou está sobre o justo. Então você vai ter aí os ouvidos do Senhor também atentos também ao grito de socorro, e não só, como nós vimos no começo, o grito do socorro, como também a busca no versículo 4, 7 e também o louvor no versículo 3 e 1. Então Deus está ouvindo todas essas coisas, assim como também ele ouviu o povo no cativeiro clamando a ele a libertação, né? E o rosto do Senhor, então, no texto do Levíticos, do Números, que vai falar sobre a bênção araônica, aqui o rosto dele é voltado para aqueles que praticam o mal, né? E a memória dessas pessoas vão ser exterminada, extirpada, né? Não vão se lembrar mais dessas pessoas. E nós vemos hoje no mundo tanta maldade, tanta coisa ruim acontecendo, e nós falamos assim, mas como é que vai terminar isso? Como é que o mal pode imperar tanto? E nós vemos aqui que vai sim, porque Deus está olhando, né? Então agora no versículo 17 ao versículo 1, nós temos alguma coisa sobre o justo, o sadik, né? O justo. Quem é o justo? O justo é aquele que é justificado por Jesus. Nós, na verdade, nós não somos justos de jeito nenhum. Jesus fala num texto dele de que não existe ninguém bom. Bom é só Deus. Nem ele era bom porque ele estava na carne humana, né? Então nem ele era bom, mas o justificado pelo sangue, pela morte de Jesus, aquele a quem Deus acolhe quando ele compreende o amor de Deus, manifesta em Cristo Jesus, em todo o seu ministério, em toda a sua andança por esse mundo, e também a cruz, né, de Jesus. Então esse torna-se justo, né? As pessoas falam que devemos ser santos. Nós não vamos conseguir ser santos de maneira nenhuma como nós achamos que deveria ser. Santo é aquele que é separado, né? O kadosh, né? O santificado é aquele que é separado. Então nós nos separarmos, não que nós somos santos, que somos maravilhosos, não, ninguém é maravilhoso, mas quando nós somos separados, nós entendemos o que é o santo, o que é o profano, e nós conseguimos separar e buscamos então, como o salmista está nos ensinando aqui, o louvor, o buscar de Deus, de ouvir a voz de Deus, dos imperativos que nós temos, de provar que o Senhor é bom.
Então nós temos então esse comportamento aqui. Nós estamos então, os justos, versículo 17, clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Novamente aqui, Deus aqui livrando também das situações e das necessidades, como nós vimos no versículo anterior, lá no 10, pelo menos aqui no caso, dos leões que passam necessidade, mas os que buscam o Senhor não tem falta. Então o Senhor livra de todas as suas tribulações. Nós passamos por tribulações, momentos tormentosos na nossa vida, mas mais para frente a gente vai olhar e para trás vai dizer, mas como é que eu consegui passar por aquilo? Estava numa situação tão terrível e não tinha solução para aquilo, e de repente nós olhamos para trás e estamos num outro patamar, num outro degrau da escada e falamos assim, mas como é que nós conseguimos, como é que eu consegui superar, suplantar aquela situação, né? Aqui está dizendo que é o Senhor que o livra de todas as tribulações. Ao sadique, ao que é justo, né? O santo, no caso, separado. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que de espírito abatido, né? Não é um coração arrogante, não é um coração egoísta, é aquele que reconhece que o Senhor é superior, que o Senhor é supremo e que tem um coração derramado diante dele e um espírito ali abatido, um espírito que está reconhecendo que não tem poder nenhum para fazer nada, não é jactancioso, não é orgulhoso. Então Deus está perto dessas pessoas que têm esse coração. E aí vai falar sobre a questão do justo, do sadique, de passar por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas as dificuldades, adversidades. Passaremos, mas o Senhor vai nos livrar. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. E o Senhor então nos protege também com a sua mão, o nosso corpo, a nossa vida, né? A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. Aqueles que estão se levantando contra você, que estão planejando o mal, que estão armando armadilhas, que estão falando mal de você, esses ímpios, né? Essas pessoas, elas vão ver o final delas e serão condenados pelo Senhor. É interessante também que nós aprendamos o seguinte: o texto bíblico diz que quando Deus ele fazer isso que ele está fazendo aqui, que ele vai condenar o justo, que ele vai trazer o mal àquele que faz o mal, a pessoa ruim e tudo, né? O ímpio, o maldoso, nós não devemos nos alegrar com isso, porque aquilo que Deus levou sobre aquela pessoa e nós olharmos para ela e nós nos alegrarmos com a desgraça dele, com aquilo que Deus está fazendo, ele tira da pessoa e coloca na gente. Então nós temos que sempre ter o coração aqui, como está aqui falando aqui, né? Um coração quebrantado, um espírito abatido em relação a isso, sabedores de que Deus é que é justo, é Ele que vai fazer a justiça e não somos nós, né? Então o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Então quando chega lá o centurião e fala para Jesus, intercedendo pelo seu servo, pelo outro, né? E ele vai ali, coração quebrantado, espírito abatido diante de Jesus, e Jesus fala, não, tudo bem, eu vou lá na sua casa. Ele falou, não, mas olha, essa é a questão da humildade e tudo, do coração puro. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno disso. E Jesus então se espanta. Mas eu creio o seguinte, que se eu falar uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. E Jesus então se espanta com aquela fé daquele homem. E Jesus dá aquela palavra de comando para que o servo dele fosse curado. E diz, olha, por causa da sua fé, né? O tamanho da fé que Jesus não tinha visto ainda em Israel, uma fé tão grande de um gentio, né? Não era do religioso, do crente, do evangélico, não. Era aquela pessoa que estava ali, um italiano, e ele vai então e volta para sua casa e o seu servo está curado. O salmista nos deixa então essa mensagem, essa reflexão. Hoje é mais assim um estudo de um pouquinho mais a parcela. A gente tenta fazer uma reflexão com poucos minutos para não ser enfadonho.
E nós então entendemos essas questões que foram colocadas aqui. O louvor que nós devemos dar a Deus por tudo que nós vemos, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, e também não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é na nossa vida, né? A gente também falar a questão da busca desse Deus, de estar em comunhão com Ele, de acreditar, de termos então esse relacionamento. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu dia e que Deus abençoe a sua família e que Deus nos sustente com alegria, que nós possamos então acreditar nisso. Temos a fé do centurião. Deus abençoe em nome de Jesus.